Olá, seja muito bem-vindo ao nosso podcast Entre Fé e Emoção. Hoje nós vamos falar sobre um assunto que, se você ainda não viveu, pode ser que um dia você viva ou sente, que é os conflitos internos. E muitas vezes a gente não sabe expressar, explicar o que é esses conflitos internos. Para tanto, hoje nós trazemos uma convidada muito especial, a psicanalista Nanda Oliveira, que está conosco, que vai nos falar de forma mais objetiva esse assunto que para muitos pode até ser um tabu, né? Mas é necessário falarmos, que é sobre a questão dos nossos sentimentos, falar sobre a alma e a nossa mente, como a psicanalista caminha junto com a nossa fé e a emoção em conjunto. Para tanto, eu quero fazer a primeira pergunta, né, para você. O que são os conflitos internos para psicanalista? Muito obrigada, em primeiro lugar, por esse convite de estar aqui, né, participando desse momento. Como você disse, se quem não passou, em qualquer momento pode passar por um conflito interno. Até crianças passam por conflitos internos. Então, na visão psicanalítica, é uma briga interna, é uma disputa mesmo entre a razão e a emoção e as experiências vividas na vida. Porque a gente vive na vida e a gente vem carregando junções de ensinamentos que foram nos passados, de crenças que foram nos ensinadas. E não começa a partir do momento que você nasce, começa desde do ventre, esses conflitos. Então, é algo que a gente precisa olhar, precisa entender. Enquanto você não olha, você não entende, você fica sempre ali, não sabe, mas por que eu estou fazendo de novo? Não quero fazer, por que eu estou fazendo de novo? Você precisa entender e decidir mudar a rota, fazer mesmo, trazer a renovação, como a gente diz na Bíblia, né? Renovação da Bíblia, da mente. Né? Então, você precisa conhecer. Aquilo que você não conhece, você fica repetindo sem saber. Então, vira um conflito. Eu até falo muito para os meus pacientes que é como se tivesse, igual nos desenhos antigos, um diabinho e um anjinho. Um fala, vai lá e faz, e o outro fala, não é para você fazer isso. Então, a gente tem essas duas vozes que ficam na nossa mente. Se a gente não entender qual delas a gente precisa dar ouvido, a gente vai tropeçar, e depois vem um sentimento muito pior depois, que é a culpa. E seria essa questão de não, as pessoas não conseguir fechar ciclos na vida? É por esse motivo que a pessoa tem esses conflitos? Seria essa forma também? Sim, porque até aquele momento que você não entende, você repete, achando que eu sou assim mesmo. Ciclo vicioso. Ciclo vicioso, acha eu sou assim mesmo, é assim que eu vou ter que viver, é assim que eu vou ter que morrer, não tem como mudar. Então, quando você não conhece e passa a acreditar que você pode mudar, você vai repetir e nunca vai sair do lugar. E às vezes a pessoa tem aquele tabu também de achar que por ela ter fé, por ela ir a uma igreja, participar, né? Ela pensar que ela não existe, não precisa reciclar também os sentimentos, né? Que são sintomas que às vezes mostra até fisicamente, né? Se não tratado, né? Os primeiros passos é identificar esses conflitos, né? Sim. Procurando uma pessoa, né, que tenha conhecimento, no seu caso, que foi formada para essa situação. A partir do momento que eu estudei, cada vez eu venho entendendo, é o tripé. Tá tudo na Bíblia, né? Só mudou a visão, o jeito de falar, mas é um tripé. A questão do tripé, alma, corpo e espírito. Se não for os três, não é você cuidar de um específico, é os três. Se você não cuidar do seu corpo, se você não comer, se não se alimentar bem, não se exercitar, seu corpo, você pode orar 24 horas, seu corpo não vai te sustentar. Justamente. Não vai te sustentar. E saber também o que come. Se você não entender como é que você ora, porque cada pessoa tem um jeito específico de se conectar com Deus. Se você não entender como é que se conecta com Deus, você vai definhar de alguma forma. E a alma, se você não saber como que as suas emoções funcionam, como é que você reage e saber entender que aquele conflito, aquele que a gente fala é
gatilho vai te despertar, aquele local vai te despertar um gatilho que vai fazer você fazer aquilo que você não quer, você vai cair. Você vai cair, vai definhar. Então, é os três em conjunto, não tem como negligenciar nenhum. Não tem como. Precisa cuidar dos três. Dos três. Alma, corpo e espírito. Dos três. E por que às vezes a gente, nosso sentimento, a gente sente algo, e às vezes a gente contradiz com a fé que a gente tem, os nossos valores que são carregados? Por qual motivo também? Seria devido a essa questão de sentimentos ou não? Sim, tá no velho homem ainda, né? Tá acreditando ainda. Eu só entrei na igreja, pronto, transformei. Mas se você não mudou suas ações, não buscou uma transformação verdadeira, você vai repetir tudo novamente. Às vezes até pior, porque as perseguições e as provas vão ser muito maiores. Muito maiores. Então você tem que olhar que a partir do momento que você aceitou a Cristo, você tem que buscar se limpar e acreditar que aquele velho homem passou. E agora você é sim, cada dia mais, buscando uma nova criatura. Não é assim. Não é, um passe de mágico. É gradativo, você se olhando. Até porque, até no tratamento aqui, dependendo do que eu for fazer com o meu paciente, eu tenho que ter cuidado. Porque dependendo do que eu mexo, o corpo sente. O corpo sente. Tem gente que dependendo da emoção, que eu não tiver o cuidado de mexer, o corpo sente. Vem dores de cabeça. Tem pessoas que sentem muito no corpo, porque mexe muito com aquela emoção. Tem gente que dá tremedeira, treme o corpo tudinho, dá ataque cardíaco. Porque tá lá mexendo na ferida que tá bem escondidinha. Não vou mexer. Mas enquanto não mexe, você tá repetindo ciclos, repetindo aqueles erros e depois você tá lá lamentando. É como se, às vezes, a pessoa machucou, tem aquela casquinha e ela pensou, não, já estou sarado. Mas aquela casquinha identifica que ainda tem algo que não foi tratado ainda, né? Sim. Paulo chega a dizer isso, né? Falar que, assim, das coisas velhas não me lembro mais. Eis que tudo se fez novo. Mas para isso se fazer novo, eu preciso dar espaço para as minhas emoções também ser novas, né? Sim. Tratar justamente de dentro para fora, né? Por isso que há um equilíbrio muito grande entre a psicanálise e a fé, porque tem muitas pessoas que ainda têm muita objeção a essa questão, mas ela caminha justamente por causa disso, porque a fé não anula a outra, na verdade ela se junta, se complementa. Se junta. Né? Às vezes, assim, essa briga, porque Freud, que foi o que criou, era ateu. Uhum. Mas se você pegar a junção todinha, ele fala muito do amor. Do amor, e você pega o versículo em outro, você vai entender que talvez era só um conflito interno de Freud também. De não aceitar algumas coisas dele. Porque a gente que cuida do outro, você tem que cuidar de si. Justamente. E ter o cuidado para você não carregar o do outro para si. Eu, aproveitando essa fala sua, eu observo muito, a gente, desde de adolescentes, crianças até, né, em vários conflitos externos, familiares, que às vezes a pessoa passa, né, talvez desestrutura familiar, né, e aí reverbera nos filhos, que acaba retraindo os sentimentos e acaba tendo vários conflitos, né? E aí a pessoa, os pais não observam, os filhos não têm aquele feeling, né, para entender que não estou bem, não estou legal, eu tenho um conflito aqui, preciso expressar esse conflito, e às vezes isso aí vai acabar acarretando em mais e mais coisas, chegando até situações mais drásticas, né, espiritualmente e emocionalmente. E às vezes, para reverter essa situação, acaba tendo mais dificuldade ainda também, né? Porque inicia, não é grande, né? Inicia num sentimento pequeno, né? Tem poucos conflitos, né? Coisas pequenas. Às vezes a gente passa, o trauma, ele começa pequenininho. Pequeno. Às vezes um susto que uma mãe passou na gestação traumatiza uma criança. Então eu trabalho já desde a gestação. Então essa questão de estrutura familiar, quando o pai está junto, em uma junção só com a mãe desde a gestação, é outra criança. Eu tenho acompanhado as crianças que eu acompanhei desde a gestação. A estrutura
psíquica e intelectual da criança é outra coisa. E quando o pai e a mãe caminham junto numa junção só, numa educação só, a gente não tem como pôr uma criança numa redoma, é impossível. Justamente. Não tem como, mas aquela criança tem controle emocional para lidar com as frustrações, porque está a emoção e a razão junto, trabalhando junto, porque mãe é emoção e o pai é a razão. Mãe é carinho, cuidado, pai é direção. E outra, cada um com o seu papel. Cada um com o seu papel. Não tem como a mãe tomar o lugar do pai, nem o pai tomar o lugar da mãe. Os conflitos internos maiores hoje, porque está tendo essa troca. Mas não tem como. Mudança de valores. Não tem como. Quando a sociedade entender isso, nós vamos mudar o jeito dos nossos adolescentes. Você vai dar palestra nas escolas, quando você toca no nome pai, os meninos chegam e fazem assim, e é lágrima na hora. Meu pai me abandonou, meu pai não me dá moral, meu pai não preocupa comigo. E às vezes eles fazem a transferência, o pai que fez o mal, mas eles culpam a mãe porque arrumou aquele pai. Então, na verdade, eles estão em conflito, né? Em conflito, mas como que não fica em conflito? Dentro deles tá os dois. Tá os dois. Se eu ficar com raiva do meu pai e defender minha mãe, eu tô negando meu pai. Se eu fazer ao contrário... Fica num chumbo cruzado ali, né? Uma guerra. É uma guerra interna. A guerra mais interna é essa. Quando os pais não se dão certo. Aí é difícil. Fica mais difícil. Aí fica aquilo, reverbera para a vida inteira. Aí a gente fala assim, mas por que muitos repetem? Porque o ser humano, ele é por exemplo. Ele aprende por exemplo. Às vezes você pode falar, mas se você não mostrar com exemplo, com atitude, não tem transformação. Interessante. É o exemplo. O Senhor já fala nesse semelhante a mim. Seja imitadores de Cristo, né? Que o Cristo fala. Para ter o exemplo. Exemplo. Aí se Deus pegasse e mostrar, só falasse, eu vou inspirar alguém, vou deixar só a palavra. Mas o que ele fez? Se fez carne, habitou entre nós e veio mostrar o exemplo. E quando ele foi, ele falou, se eu conseguir, vocês também podem. Jesus ficou triste, Jesus teve raiva, Jesus ficou angustiado, Jesus foi traído, foi abusado, humilhado. Ele passou por todas as dores. Verdade. Ele só não casou, que não sentiu esse conflito. Justamente. Mas em relação às emoções, Jesus passou por todas. Provações. Todo tipo de provação. Todo tipo de provação. E ele termina falando, se eu conseguir, vocês conseguem. Bom, já o assunto está ficando interessante, desde o início, né? Mas já falamos mais, entrando sobre a questão do cristão, eu gostaria, uma pergunta bem interessante, eu acho que muitos de vocês que estão assistindo vão também querer saber. Eu quero saber, Nanda, quais são os conflitos internos, emocionais, que os cristãos mais têm chegado a você, no seu escritório, no dia de hoje? Quais são esses sintomas emocionais que mais têm evoluído, vamos assim dizer, na vida do cristão? A culpa. A culpa de não serem perfeitos perante Deus. Maior. Acaba tendo um peso. Peso de querer achar que Deus é aquele pai perfeccionista. Acusador. Inverte o papel, né? Que é o diabo, que é o acusador, ele acaba se invertendo, né? Se eu fiz isso, Deus não me ama mais, eu não sou digno nem de receber oração, de ir na igreja, eu pequei, eu não posso mais ir na igreja porque eu tive um deslize, eu pequei. Então, é a culpa. Se auto-acusar. Mas a gente sabe, nós voltando de novo, é o diabinho aqui e o anjinho aqui. Aí às vezes dá mais voz pro diabinho que tá falando aqui, ó. Tá vendo? Você não presta mesmo, você não dá conta mesmo, você é um fraco, você é um coitado. Essa voz às vezes ecoa mais do que o anjo que tá falando assim, eu te amo. Jesus fala, vem como estás e eu vou te moldando, me permita ser o oleiro para moldar o seu vaso. O vaso não é construído da noite para o dia.
Ele tem todo um processo para construir um vaso. Então não é da noite para o dia. Então é essa questão de culpa, de querer, entrei para a igreja agora, a partir de agora eu sou perfeito, vou ser perfeito, não vou ter mais pensamentos ruins. Uma atitude que desagrada. Não vou olhar mais para aquilo que eu fazia, não vou ter mais vontade. Não é você quebrando a carne todos os dias quebrando a carne, até você ser limpo daquilo que te sujou. Vamos lá pensar, pra gente fazer no corpo, para fazer um detox. Não limpa o seu corpo do dia pra noite. Não limpa o corpo. Até uma série que assisti no Negócio de Doutor, o rapaz tomou uma taça de vinho 2 dias antes de fazer um transplante. 2 dias depois ainda tinha resquício do vinho no corpo. Ele perdeu o transplante porque tinha vestígios do vinho no corpo. Então você tem que se permitir todos os dias mergulhar na água e ser limpo daquilo. Não poderia ter mandado Naamã mergulhar uma vez na água? Mas foram 7. Foram 7. Justamente pelo fato do processo. Porque para quebrar o quê? Naamã foi para quebrar o orgulho, né? Ele tinha que descer ali para ele quebrar o orgulho. E não foi numa água limpa, foi numa água suja. Então é essa a questão, a culpa. Porque o inimigo fala, não, você errou, você não presta, você não vai dar conta de novo. Meu pai tinha razão, aí vai lá, vamos lá pra criança. Meu pai tinha razão, meu pai falava que eu nunca ia ser nada, que eu não ia crescer, que eu era imprestável. Interessante. Vem isso, tá vendo? Meu pai tinha razão. É o conflito que vem. Nós estamos aqui, a psicanalista e o pastor. Quando você fala sobre a questão de culpa, eu acho interessante porque a gente vive também, eu acho que, por isso que a psicologia e a fé, ela trabalha em conjunto, né? Não tem como separar, porque quando você citou a questão da culpa, na maioria das vezes as pessoas elas carregam isso até sobre a questão do perdão de Deus. Tem gente que comete um pecado e acaba tendo um conflito emocional pelo fato de não aceitar o perdão de Deus. Deus já perdoou, Deus já esqueceu, porque uma vez que Deus perdoou, ele não lembra mais. Ele não está ali falando, olha, lembra daquele dia que eu te perdoei, você fez errado e você não pode fazer. Não, ele sabe que a gente vai errar de novo, ele sabe que a gente vai tropeçar novamente. Tanto é que você acabou de dizer que Jesus vivenciou isso aqui, né? Agora, quando a pessoa carrega culpa, né, ela não libera até o sentimento dela mesma, né? A vida espiritual dela ela fica travada, porque ela não aceita o perdão de Deus, não aceita o novo de Deus para a vida, né? Então, essa questão do perdão aí, o mais difícil de perdoar é perdoar a si mesmo. O processo que é mais difícil de fazer a pessoa liberar o perdão é para si mesmo. Olhar para dentro de si e se sentir perdoado. Se sentir perdoado, sentir que ela pode se perdoar pelos erros que fez. O mais difícil, às vezes, nem é perdoar o outro, é se perdoar. É bom falar isso porque às vezes a pessoa que está nos assistindo possa ter esse sentimento, né? Eu fiz errado, e aí você está carregando uma culpa, né? Um sentimento, um conflito de que a minha vida está bagunçada por causa disso. A gente vê diuturnamente várias e várias situações de pessoas que cometem um deslize e até afasta da igreja, não vai mais nos cultos. Por quê? Porque o inimigo acaba, aí ele dá ouvido para aquele, o anjinho, o demônio, ele vai lá dar ouvido pro demôniozinho, vai, não, agora você não vale nada, todo mundo vai te olhar diferente. E nem olha, a pessoa nem sabe que a pessoa cometeu, mas na mente tem o conflito. Mas quando você tá ali já angustiado, você já olha pra pessoa e pensa, nossa, a pessoa tá me rejeitando. Justamente. A pessoa tá me julgando, mas já é o conflito ali interno. A pessoa tá me olhando e já tá falando, o que ela fez. E mesmo se tiver, você não tá ali por pessoas, você tá ali por você se conectar com Deus. É isso que a gente tem que entender.
A gente vai na igreja, lógico que é bom a gente ter amigos, lógico que é bom a gente estar em comunhão, mas você não tá ali por pessoas, você tá ali por Deus. Você tá ali por Deus. Agora tem pais mesmo que tem um irmão, tá com raiva do irmão, não vai na casa do pai porque aquele irmão tá lá. Mas e seu pai? O seu pai tá lá. Tá lá, verdade. Né? Bom, e como a gente reconhecer que os nossos conflitos internos, ele, de uma certa forma, está afetando a nossa vida espiritual? Quando você não consegue mais orar, você vai vendo que aquela rotina que você tinha, você vai deixando para trás, aí você vai deixando, aí você vai dando mais ouvido para as coisas do mundo. Quando você vê, você tá voltando de novo para as coisas do mundo, aqueles conflitos, eu não sou digna de... Não é só na igreja, às vezes não vai na igreja, mas não é digno nem de ajoelhar e orar para o Senhor. Se fecha para Deus. Se fecha para Deus. Como que eu vou orar depois depois de ter feito isso? É aí que a gente tem que orar. Igual tem paciente que fala assim, eu não vou hoje não porque eu tô passando mal. Eu tô sentindo assim. É aí que você tem que vir. É aí que você tem que vir. Não tem como. Interessante, porque às vezes a gente observa a pessoa leva o conflito emocional, o sentimento, e aí às vezes afeta, a pessoa nem percebe que está afetando a vida espiritual, né? Quando ela perceber, ela já não ora mais, não jejuma, não busca a Deus, aquele louvor que ele gostava de ouvir, deixa de ouvir, né? Aquele momento, até cantarolar, né? Às vezes a pessoa está lá trabalhando, né? Fazendo alguma coisa e a pessoa acaba deixando de lado, né? Porém, a gente tem que observar isso também. Mas tem mais coisas legais aqui, viu? Nós estamos já quase finalizando, mas assim, parece que eu estou com um sentimento tão gostoso aqui, se sentindo tão à vontade, né? Com a sua explicação, a pessoa que a gente vê que tem um conhecimento tanto na área da psicologia, né? Tanto na área espiritual, que caminha de forma harmoniosa. Não tem como. Harmoniosa. Não tem E como é muito dividir. bom. Né? E é muito bom isso. A gente vê esse caminhar junto, acaba ajudando tanto um lado, né? Tanto a área da psicanalista, quanto a área espiritual, que caminha de forma coletiva. Né? Mas assim, o que um cristão pode fazer de forma prática para poder lidar com a ansiedade, que eu acho que é o mal do século? Acho não, é o mal do século, né? É o mal de sempre, né? Sempre, né? Mas parece que hoje se fala mais, não sei, angústia, impulso, imperativismo. Como lidar com isso? Eu gosto de você fala assim, fala mal do século. Que é um assunto agora bem mais forte para você responder na sua área. Mas aí, buscando lá, é o mal de sempre, porque você já deixou, né? Na Bíblia, lança sobre mim a sua ansiedade. Lança sobre mim, deixa sobre mim. Por que hoje tudo tá mais? Fala assim, aumentou o autismo, aumentou suicídio. Não aumentou. Tá mais fácil de acessar as informações hoje em dia. Sim. Né? Não é que aumentou, é a questão do acesso às informações estão maiores. E por tal acesso às informações maiores, e hoje em dia tem muita gente se mascarando na internet, mostra uma coisa e na realidade não é, as pessoas estão se comparando demais. Aí o que gera a ansiedade, a fulana tá assim, ganhou neném agora e já emagreceu. O mundo dá aquele peso, parece, não é? Tipo assim, e eu não emagreço, eu não, né, não é questão de comparação. Eu preciso estar bonita desse jeito, eu preciso me comparar com outro, eu preciso... Olha, fulana tá assim, eu preciso estar no nível dela. E a pessoa, por estar na rede social, afeta também. A pessoa vê a vida do outro. Muito. Você olhar ali, você ficar ali olhando assim... Fulano tá nossa, tá feliz. Tá feliz. Olha que casona. Tá viajando. Não que não seja bom, gente, Sim. viajar... Não que não seja bom ter uma casa. Não que Mas não toda seja... família tem seus... Ninguém vai postar a parte bonita, né? Ninguém vai... A parte feia, a parte né? feia. Sim, a bonita todo mundo vai mostrar, né? Tipo, você vive... Os perrengues. Sem mulher descabelada, né? É igual eu ministrei esses dias,
Aí tava lá, né, glamurosa, ministrando. Aí chega em casa, qual que é a realidade? Lavar É vasilha, limpar a casa. Nós estamos aqui nesse cenário mais bonito aqui, mas ninguém viu o que nós passamos para chegar aqui. Os antes, Os bastidores. Né, os bastidores. Então, o mostrar aqui é uma coisa. Por detrás, na frente das câmeras é uma coisa, por detrás é outra realidade. É outra realidade. E afeta no sentimento das pessoas. Total. É a ansiedade, comparação. Você pode ver que tem muitos influencers que têm se suicidado por causa de uma crítica. Aí, né? Justamente. Por causa de uma crítica. Não aceitam e tiram a própria vida. Por quê? Porque não estão se conhecendo. Estão perdendo tempo olhando a vida do outro e não estão olhando para as suas próprias capacidades. Não estão entendendo que também podem, mas não é igual àquela pessoa. Do jeito dela. E como você falou que às vezes que não mudou, que antigamente também era do mesmo jeito, tanta ansiedade quanto tudo, hoje eu acho que a evidência por estar um mundo tão acelerado, tão cheio de informações, de novidades, né? Saiu esses dias agora o lançamento do iPhone 17, eu vi pessoas chorando porque não conseguiu comprar. Ou seja, são coisas fúteis que hoje é 17, amanhã 18 chega, 17 ninguém nem quer saber. Tem adolescente que não aceita outro celular se não for um iPhone. Justamente. Não serve se não for um iPhone. E aí às vezes isso acaba, por não tratar, né, entra naquela questão que você disse há pouco, sobre a questão da desestrutura familiar, e acaba a pessoa tendo um desacerto emocional. E aí essas coisas pequenas acabam sendo grandes, sendo que as pessoas antigamente viviam mais desacelerado, vamos assim dizer. Né? Sim. Aí o pessoal liberou, na verdade nem liberou, né? Por falta de pulso dos pais, adolescentes entraram no Instagram. Agora tem lei que adolescentes abaixo dos 16 anos não pode estar no Instagram. Aí. Não pode. Mas aí, como que quem organiza o Instagram vai ter controle sobre isso? Não tem. Aí entra onde? Os pais. Que tem que ter esse cuidado. Que tem que ter o cuidado e falar, não, é não. O problema hoje está aí, o pai não sabe pontuar que não é não. E na palavra lá, vamos lá para a palavra de novo. O Senhor diz, seja se eu falar sim, sim, não, não. Então, menos de 16 anos não pode estar no Instagram. É lei. É lei. Por quê? Porque os adolescentes estão em formação da sua identidade. Se eles ficarem ali, eles vão ficar se comparando, querendo parecer com aquelas pessoas ali do vidinho. Você pode ver que um adolescente pinta de azul o cabelo, os outros querem tudo pintar de azul. Começa a vestir preto, tudo quer vestir preto. Acaba tendo influência. Aí eu tenho que... É a questão de aceitação. Eu preciso ser aceito. Para ser aceito, eu tenho que andar como ele. Eu converso muito sobre isso. Às vezes a pessoa tira como base o outro e acaba se desfazendo, né? De si. E às vezes não vê o quanto você também é importante e quanto você tem seu valor. Às vezes você está comparando com o outro e aquele outro também está comparando com você e queria a sua vida. E aí você está procurando ter a vida do outro, sendo que você não vê, né? Quando a gente vê a parábola do filho pródigo, a gente observa muito isso. Que o filho só foi dar valor naquilo que ele tinha quando se perdeu. Estava longe, perdeu tudo, aí ele olha lá na casa do meu pai, até os servidores dele, né? Os trabalhadores têm a vida boa e eu estou aqui, vivendo nessa... Aí ele deu valor, porque quando ele estava lá, a visão dele eu tenho que sair porque eu tenho que divertir, eu tenho que viver outra vida. Tem que curtir. Eu costumo dizer que o filho pródigo ele viveu as 3 situações emocionais, né? Quando ele estava na casa do pai, ele estava com crise de ansiedade. Ele só queria ver o futuro. Eu tenho que sair, eu tenho que estar lá, eu tenho que ir. Eu estou perdendo tempo. Aí ele não viveu o presente porque ele estava focado no futuro. Quando ele chegou lá no futuro, que é o presente dele, ele começou a olhar o passado. Aí ele está tendo agora uma crise de depressão. Olhando para trás, meu pai, o tanto que era bom, nossa. Aí começou a lembrar de momentos familiares, é claro, né? Na Bíblia não cita, mas
de mesa farta, de situações que viveu. Você viu que ele nem comparou com o que ele tinha como filho, ele comparou os empregados. Você vê. Tanto que ele sentiu tanto que ele fez que ele falou, não, tipo assim, eu não sou nem digno de voltar para a mesa. Por isso que a ansiedade ela é excesso de futuro, depressão é excesso de passado e felicidade é o excesso do presente, hoje ou agora. É o que muitos precisa viver, né? Quer dizer, o pai estava de braços abertos, né? E não procurou saber como é que o filho estava dali para trás. Não, eu aceito você do jeito que você está agora, abraça aqui que eu estou te esperando. Né? Recebeu com festa, né? Com festa. Com festa. É. Aí, você, entrando nesse assunto, você vai olhar para o outro que estava lá, que era dono de tudo. Ele já era o dono de tudo. Estava lá. Não soube comemorar a volta do irmão. Justamente. Outro ponto importante. Né? Não saber comemorar a vitória da pessoa, porque ele não estava voltando simplesmente um filho. Estava reestruturando uma família. Estava reestruturando a família. Era um filho que estava longe, com o sentimento abalado, porém estava sendo recebido ali e o irmão, no mínimo, deveria se alegrar com essa volta, esse retorno. Você achou ruim, né? Mas que talvez ele não parou para contemplar a presença do pai. Justamente. Essa questão, ele estando ali, mas não estava com o pai. Bom, poderia perguntar muito, mas porque o assunto é tão gostoso, né? Mas eu preciso finalizar. Nanda, mais uma vez eu agradeço muito a sua disponibilidade. Você é uma especialista, uma pessoa que tem dedicado muito, tem sido referência não só aqui em Caiapônia, mas nas regiões, né? Ainda há pouco nós falamos sobre quanto Deus tem levado você para falar para pessoas, né, que são líderes, pessoas que precisam ouvir essa voz que às vezes no dia a dia não se ouve tanto, né? Sobretudo para lideranças que cuidam, né? Eu tenho visto muito isso, né? Cuidar de quem cuida, né? Falar sobre isso, cuidar de quem cuida. Você tem sido esse instrumento, essa ferramenta de Deus. Deus continua abençoando você abundantemente. Tem alguma consideração final a dizer para alguém? É só, mais uma vez, agradecer por essa oportunidade e dizer para quem está assistindo, não tem como você se comparar com ninguém. O conflito interno maior é quando você quer se comparar com o outro e não para enxergar e conhecer a sua identidade. Quem você é realmente, como você funciona, olhar para os seus sonhos, olhar para a sua vida, entender que você pode, do seu jeito. O Senhor quer trabalhar na sua vida do seu jeito. Ele quer lapidar você. Você é uma peça única. Vem cheio, vem meio assim, tortinha, com alguns problemas, e o Senhor vem lapidando para transformar em uma joia rara. Então, permita-se, tá? Sobre as mãos dele sendo lapidado. Lapidar dói. Não é fácil. Não vou falar, ai, parece assim, falar é fácil. Não é fácil. É um processo. Então, você precisa estar entregue e se permitir no processo. É muito mais ruim estar no conflito. Dos dois lados vai doer. Qual é a dor que você vai escolher? A dor de continuar no conflito e olhar lá no futuro e falar, não consegui, realmente eu não sou nada, eu não vou dar conta de nada. Ou a dor de ser lapidado e se transformar numa joia rara e brilhante. Olhe para você. Muito bem. Palavra forte, hein? E lembre-se, tratar das suas emoções não é falta de fé. Na verdade, é você enriquecer sua caminhada, tá? Lembre-se disso, tá bom? Deus abençoe cada um de vocês que ficaram até o final. Não esqueça de se inscrever no canal, tá? Dê o seu like e comenta aí, tá? Comenta aí, faz uma interação conosco. Deus abençoe, um abraço, até a próxima.